A mucoviscidose, conhecida como fibrose cística, é uma doença hereditária e sem cura. Atualmente, 1 em cada 2.000 nascidos vivos no Rio Grande do Sul é portador da enfermidade, que provoca o mau funcionamento das glândulas de suor, da lágrima, da saliva e do muco, afetando a digestão e respiração. Há 14 anos atuando no estado, a AMUCORS tem como principal objetivo defender os direitos das pessoas portadoras dessa doença. A Elizabeth é presidente da AMUCORS e está conosco hoje para falar um pouco desse trabalho desenvolvido lá na associação. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa É muito noite. importante os meios de comunicação, até porque é muito necessário a divulgação da doença, exatamente devido aos sintomas serem muito confundidos com doenças casuais, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde se tem uma temperatura bastante baixa, então sintomas respiratórios, que na verdade são também sintomas da fibrose cística, muitas vezes podem ser confundidos com outras doenças. Quais são esses sintomas e o que é essa doença de uma forma clara para que as pessoas em casa possam reconhecê-la fácil? A mucoviscidose, mucoviscoso, na verdade, ou fibrose cística, é uma doença genética. Ela é um defeitinho no cabinho longo do cromossoma 7. Então, uma criança, quando nasce, 1 a cada 2.000 nascidas vivas no Rio Grande do Sul deve ter a doença. Quando a criança nasce, ela herdou um gene da mãe e um do pai, né? Então, ela vai desenvolver a doença. A cada gestação, esse casal portador de um gene que não desenvolve, ele pode ter 25% de chance dessa criança ter fibrose cística. Então, automaticamente, a fibrose cística é uma doença genética altamente letal, progressiva, que compromete o sistema respiratório, o sistema digestivo, como tu bem falaste, as glândulas do suor, os pulmões, o pâncreas, né, os intestinos, e causando sintomas que são progressivos ao longo da vida dessa criança e que ela necessita desta forma de tratamento diário, contínuo, extremamente rigoroso. É uma mudança de hábitos na família. Então, desculpa te interromper, Elizabeth, mas é possível prever antes até mesmo da gravidez essa doença, já que ela vem dos genes dos pais, né? Teria que se ter hoje através do mapeamento genético. Como é uma doença que ataca mais a origem caucasoide, ou seja, pessoas brancas, por isso que a incidência aqui no Rio Grande do Sul é muito alta. No Brasil todo, o Rio Grande do Sul é onde tem mais incidência da doença. O problema é que ela é muito confundida com doenças normais, como asma, bronquite, exatamente porque esse pulmão ele vai produzindo muito muco, muita secreção, ou catarro, né? Então essa criança vai ter tosse contínua, problemas respiratórios, diarreia crônica, porque o pâncreas não funciona, não elimina as enzimas que são responsáveis pela absorção das gorduras dos alimentos. Automaticamente essa criança, tudo que ela vai ingerir, ela vai perder como gordura nas fezes. E isso vai fazer com que ela tenha uma diarreia crônica, né? Então, assim, o suor é extremamente salgado, 5 vezes mais salgado do que uma pessoa normal. Então, muitas vezes também chama a atenção dos pais. O diagnóstico hoje, ele se dá há 1 ano, nós temos no teste do pezinho, foi uma luta muito grande, nós temos no teste do pezinho pelo SUS já o diagnóstico da fibrose cística. No entanto, ela ainda é uma doença que não é pensada, ela é pensada como uma doença talvez muito rara. Então, o pediatra muitas vezes não pensa que esses sintomas de pano de fundo podem ter uma doença muito grave e que, se não tratada, ela se torna letal. É possível tratamento, então? Sim, sim. E é isso que vocês fazem na AMUCORS? Na verdade, o tratamento ele consiste com cápsulas de enzima a cada refeição. Esse paciente vai usar uma média de 100, 150 cápsulas por dia, porque qualquer alimento que ele vai ingerir, ele vai usar enzimas que o pâncreas não produz. Ele vai ter um suplemento vitamínico de vitaminas A, D e K, antibióticos contínuos, exatamente pelos problemas respiratórios e pulmonares, né? Ele vai ter anti-inflamatórios e assim como a doença vai progredindo, medicamentos para o fígado, diabetes, que são, na verdade, são sequelas que com o tempo podem aparecer. Então, ele precisa de 2 fisioterapias por dia para exatamente limpar esse pulmão.
O que a associação faz? Nós fundamos a associação, no início ela era Vale dos Sinos. Ela começou com Novo Hamburgo, São Leopoldo e cidades vizinhas. Automaticamente, pela grande demanda de pacientes do Rio Grande do Sul e até fora, nós temos pacientes fora do Rio Grande do Sul que vêm para o estado através de proposta de transplante pulmonar, inclusive, né? Então, a gente também faz todo um acolhimento. Quando o paciente ele é diagnosticado, ele vem até nós, ou antes mesmo do diagnóstico, quando há suspeita, é exatamente por isso que a gente divulga muito, ele nos procura, nós encaminhamos esse paciente aos centros de tratamento no Rio Grande do Sul, que são referenciais na América Latina, que nós temos 3 em Porto Alegre, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Santa Casa hoje já iniciou também todo um programa, né, de equipe multidisciplinar, e também a PUC. Na associação vocês têm um grupo de especialistas, então? Na verdade, são centros de referência em Porto Alegre. Nós apenas encaminhamos. Nós somos um grupo de pais, né, portador de filhos com fibrose cística, e nós nos juntamos há 14 anos e começamos com 5 pacientes. Hoje a gente tem uma média de 150 pacientes cadastrados e a gente faz todo o acolhimento. Nós, através de ações judiciais, conseguimos o medicamento para esses pacientes, que ele é todo importado, né? Então, são medicamentos que eles não encontram na farmácia, nós não achamos na farmácia. Hoje, o Estado, através de ação judicial, ele repassa para esses pacientes todo o tratamento. E a associação, ela é mantida como, Elizabeth? Vocês recebem doações? A comunidade que está nos assistindo pode auxiliar? Pode sim. Nós fazemos sempre campanha continuada de leite em pó. É muito importante, porque apesar deles receberem uma dieta super calórica, eles precisam desse aporte super calórico, ainda assim a gente geralmente aceita doações de leite em pó, porque a gente aumenta o grau de calorias, né? Também a gente faz campanhas como rifas, enfim, a gente está constantemente fazendo campanhas para dar o suporte, inclusive ao paciente. A gente sabe que é uma doença muito grave que requer um tratamento. A gente adquire máscaras para fisioterapia, aparelhos para fisioterapia, e isso realmente vem da ajuda da comunidade. E para entrar em contato, então? 30 35 68 70 à tarde ou 9299 7577. Tá certo, então, Elizabeth. Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham e boa sorte daqui para frente. Obrigada pelo espaço de divulgação. Tá certo. Obrigada. Obrigada.